Olá, queridos telespectadores. Estamos dando prosseguimento à 15ª temporada do nosso Forecast. Eu vou deixar com que as meninas apresentem a nossa convidada especial e aproveito para falar dos nossos patrocinadores. Evento Turismo, Bolos de Casa, Soma Engenharia, Usaflex Araxá. Avanço Contabilidade, Residencial Santa Clara, Câmara da Mulher Empreendedora e Atena por Leis. Aproveitando aqui que é uma das nossas patrocinadoras, a Avanço Contabilidade, eu venho apresentar para vocês a minha contadora, Elisângela, que vai bater um papo com a gente, tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho mais sobre o momento tributário que o nosso país está nos proporcionando. A tão temida, né, Elisângela? Reforma tributária. Nossa, é o assunto do momento, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Elisângela? Fala um pouquinho de você. E assim vamos. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês, sabendo da proporção, né, e do impacto que vocês levam para as empresas, para as pessoas, com tanto conhecimento, com tanta gente bacana vindo aqui. Então, isso para mim é uma honra, tá? Nós que agradecemos. E quem é a Elisângela? A Elisângela é uma mulher que gosta de trabalhar, que gosta de buscar o melhor para oferecer para o seu cliente. Há 15 anos eu empreendo na área da contabilidade. Há 15 anos eu venho transformando vidas através do meu conhecimento. E para mim me dói muito quando eu pego uma empresa que tem várias pendências de folhas com pendências por N motivos, talvez por um motivo de esquecimento daquele empresário ou por não ter tido a oportunidade de sanar qualquer daqueles problemas. E a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa expertise, vim trazer um afago para esse cliente. Então, para nós, para mim, Elisângela, e para a Avanço Contabilidade, eu falo nós porque eu falo das minhas meninas, que são treinadas por mim, em levar esse conhecimento para os nossos clientes. Isso é o que me faz estar aqui, o que brilha meus olhos e o que me faz levantar todos os dias com mais força e com mais garra. Dá para ver, né, gente? Uau! Sentido E eu aqui. usufruo disso aí, gente. E é por isso que você está aqui. Né? Obrigada. Exatamente. Aproveitando todo esse conhecimento e esse momento, Elisângela, vou te fazer a nossa primeira pergunta. O que de fato é essa reforma tributária? E por que o Brasil decidiu mudar o sistema de impostos agora? E o que estava quebrado no modelo atual? Bom, gente, primeiramente, antes de falar da reforma tributária, a gente precisa entender o atual sistema, para a gente poder chegar na reforma tributária. O país em que vivemos é um país em que a gente só fala em pagar imposto. Todo mundo fala do aumento da carga tributária. Todo dia tem uma lei nova, todo dia tem novas complexidades. Então, um dos maiores países onde tem a maior carga tributária. Então, nós estamos no ranking dos 5 países em que pagamos a maior carga tributária. E isso faz com que a complexidade das coisas entra num colapso. Hoje nós vivemos e sabemos muito bem que 5 impostos predominam o nosso país, os maiores. Né? Temos 3 deles da esfera federal, um estadual e um municipal. Só que a esfera federal, ela administra 3, desses 3 onde tem um peso grande, mas temos também vários estados, cada estado com uma lei diferente, cada município com uma lei diferente, e aí começa uma guerra fiscal. Às vezes, uma empresa está muito bem sediada num estado, ela prefere ir em outro estado vizinho para sediar lá, porque lá tem um benefício melhor do que aqui. Até cidades, até municípios, até né? município. Então, assim, o que se vem falando, não é de hoje que vem falando na reforma tributária. Esse estudo tributário, ele partiu do entendimento em que vai facilitar
a carga tributária para todo mundo. Vai ter uma igualdade entre todos os impostos. Então, ou seja, deixa de ter alguns impostos, passa a ter outros impostos e isso tudo igual. E o que mudou já de fato? Primeiramente, mudou as prefeituras já não têm mais o poder de centralizar a emissão de nota fiscal ali naquele município. Hoje tem-se um portal nacional, assim como é a nota fiscal de venda de produto. Então, a reforma tributária é reformular todo um sistema. E ele começou agora, em 2026, ele vai até 2033. Até chegar lá em 2033, nós temos um longo caminho a percorrer. Então, até chegar lá, há essa insegurança mesmo, há esse desconforto, porque tudo que é novo causa insegurança, causa resistência muitas vezes. E como a gente está muito acostumado a altas taxas de impostos, a só o contribuinte, só o empresário que paga o preço, a gente tende a quê? A pensar que isso é um bicho de sete cabeças e que nós seremos os maiores atingidos com isso. Eu vejo, né, essa é a minha opinião, que se tudo correr como está dentro do planejado deles, se nada mudar, se não houver emendas, porque sempre há uma emenda atrás da outra, vai ser muito benéfico. Mas isso só lá em 2033, quando tiver tudo rodando, que nós vamos saber se realmente valeu a pena. Então, o governo federal vai administrar todos os impostos, é isso? Vai unificar? Vai unificar. O governo federal, ele será detentor dos impostos federais. Quais são os cinco impostos que você comentou aqui? Nós temos os federais, né? O IPI, o PIS e o COFINS. Nós temos o estadual, que é o ICMS, e temos o municipal, que é o ISS. Então, ou seja, não vai mais se falar em ICMS em ISS. Vai ser IBS. Quando se trata de federal, CBS. Então, ou seja, aqui é uma contribuição de bens e serviços, e aqui é outra contribuição de bens e serviços, porém administrado ou pelo município ou pelo estado. Entende? Então, quando a gente fala PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS, ISS, nós estamos dando complexidade. Quando se fala em apenas dois, você traz mais clareza e mais entendimento. Se a sua empresa ela é uma prestadora de serviço, ela vai contribuir para o IBS. Se ela é um comércio localizado dentro do estado de Minas Gerais, ele vai contribuir também com a contribuição do IBS, só que é administrado pelo estado. Então, assim, muda a nomenclatura, mas a essência do imposto ele não vai mudar. A gente, quando fala, vou formular o meu preço, por exemplo, eu vou fazer o preço de uma confecção. Eu sou dona da confecção e ela compra de mim para vender essa confecção. Hoje, muitas vezes, a confecção ela é de um empresário, muitas vezes, é de um empresário que está ali no Simples Nacional, vendendo para outro Simples Nacional. Nenhum dos dois gera crédito para ninguém. E com essa reforma tributária, o que vai acontecer? Eu tenho a opção de, mesmo sendo Simples Nacional, gerar crédito para ela. E quando ela vende, ela vai gerar o crédito para alguém, mas ela só vai pagar a diferença entre o débito dela e o crédito que eu gerei para ela. Então, acaba que, quando a empresa se tornar organizada, porque esse é um outro patamar e que gera uma outra pergunta, é que vocês vão passar a entender melhor como é essa complexidade da reforma tributária. Eu falo que gera outra pergunta porque hoje o brasileiro ele tem a mania de achar que nós pagamos a maior carga tributária.
E aí vocês vão falar para mim assim, mas você é empresário, você não concorda com isso? Eu concordo, que nós pagamos uma alta taxa de impostos. Mas se eu estudar dentro da legislação, eu sei que eu posso pagar menos, dependendo do jeito que eu olho para a legislação e de como eu trato a minha empresa. Mas o que o brasileiro costuma fazer? Eu não vou emitir nota fiscal de tudo, eu vou sonegar tal coisa, e aí ele fica na insegurança. Essa insegurança, por ele não estar fazendo corretamente, faz com que ele enxergue um novo sistema também mais complexo do que o que já existe hoje. Existe hoje também muitas falas na internet, muitos gurus falando terrorismo, fazendo terrorismo, literalmente. Literalmente fazendo terrorismo com o empresário, com o consumidor. Já atendi empresário que chegou na minha frente para fechar a empresa e com faturamento excelente. Não vou continuar porque agora eu vi na internet que vai mudar tudo, eu vou pagar o dobro de imposto. Então não é isso que a gente prega para o empresário. Quem tem o sangue empreendedor na veia vai conseguir ficar sem empreender? Não vai. Só que o que a gente precisa entender? Que eu preciso entender primeiro da minha empresa para depois eu saber até conversar com o meu contador. As pessoas terceirizam a responsabilidade tributária para o contador, sem nem saber qual é o imposto que ela paga. E isso traz, sim, uma insegurança muito grande por parte do empresário que não entende. É muito melhor eu sentar na frente do empresário que tem uma visão do seu negócio. Vamos fazer um estudo tributário, vamos desenhar esse ano, ou vamos desenhar até 2033, ele já tem uma sabedoria de entender para qual caminho ele vai. Mas se ele não tem esse entendimento de que ele precisa entender primeiro da empresa dele, ele vai ser o mais prejudicado com a reforma tributária. Porque se ele não tiver a organização interna, jamais ele vai compreender em que chão ele está pisando. Hoje, na sua lista lá de clientes, de empresas que você atende, você consegue falar quantos por cento desses empresários entendem do próprio negócio? Tem um negócio organizado? Gladys, infelizmente, não é um número que eu gostaria de citar, porque eu acho que é baixo. Mas isso vem mudando gradativamente. A gente faz um trabalho em que a gente tenta levar para o nosso cliente esse entendimento. Sim. Então, hoje, eu posso dizer que uns 55% já entende do seu negócio. Ótimo. Então, assim, embora eu ache um número baixo, mas na maioria, eu ainda acho que é um número considerável. Porque hoje eu demito cliente. Eu faço isso, porque às vezes o cliente não está no mesmo alinhamento do que eu. Então, às vezes, eu vou ficar frustrada em tentar ajudar um cliente que não quer. Então, eu prefiro que ele procure um colega que talvez vai estar no mesmo entendimento do que ele. Então, por isso, eu ainda acho que esse nível de 55% é baixo para o meu escritório. Ainda tenho aí 45% que eu preciso ajudar. Mas isso vem crescendo? Vem crescendo. É porque o que eu percebo é que os empresários vêm buscando mais informação, né? De absolutamente tudo. Não é só do que a gente paga de impostos, de tributos, enfim, de um conhecimento estratégico de vendas, né, Renata? Sim. Eu acho que tem dois perfis aí, assim, você falando me veio, né? Tem a pessoa que quer começar um negócio, acho que todo mundo começa empreendendo, assim, meio na vontade. E aí não sabe o que tem pela frente. Dois caminhos. Um que continua estudando e se informando e querendo melhorar o negócio de uma forma, igual você comentou, correta. Profissional. E o outro que começa a querer burlar, né? Não estou julgando ninguém, gente, mas assim, existem. Né? E aí, esse, para educar, ou para você ensinar, ou para você dar a mão, é difícil, né? Porque aí entra num caminho que... E eu acho que a reforma tributária veio para corrigir, entre aspas, esses que não estão na linha, vamos dizer, né? Porque tem muita informalidade, né, no Brasil. Tem muita informalidade. Tem empresário que fatura bem, Renata, que ele tem 5 CNPJ no nome dele, da mãe, da esposa, dos filhos.
E às vezes chega no final do ano, tá ali 2, 3 estourando o faturamento. Então, assim, se juntar tudo, dá um faturamento exorbitante para a empresa, mas o próprio empresário é limitado no entendimento. E aí, isso a reforma tributária veio acabar. Infelizmente, esse tipo de empresário que tem vários CNPJs, eu digo no MEI, tá? Aqui. Esse, infelizmente, ele está com o tempo contado. Porque não adianta mais ele tentar enganar ele mesmo. Porque o governo já sabe que ele existe, já sabe que existe ali vários CNPJ. Dentro da mesma empresa, né? Dentro da mesma empresa. Então, assim, é questão de tempo. E o governo está, inclusive, dando esse tempo para a pessoa se regularizar. E o que a gente faz, o nosso trabalho, é mostrar para o empresário a importância dele se formalizar. Porque, às vezes, ele tendo um único CNPJ, ele vai achar ali uma regra tributária que dê para ele uma isenção, que dê para ele uma diminuição da carga tributária dele, que faz muito mais sentido ele administrar um CNPJ do que 5. Então, para esse tipo de cliente, sim, é mais complexo, é mais moroso, ele sente a dor maior do que do grande. Mas se você for parar para pensar, isso está na mentalidade desse empresário. Ele não se enxerga grande, ele não quer se estruturar, ele acha que pagar uma guia de DAS mais alta, ele está perdendo dinheiro. Então, a gente escuta muito disso no escritório. Não vou dar dinheiro para o governo. Então, assim, obviamente que se você souber administrar, você está fazendo a coisa correta. Você vive num país onde existe lei. E essa lei precisa ser cumprida. A gente atende também muitos empresários que, quando recebe ali uma notificação da Receita Estadual, da Receita Federal, até da Municipal, entra em colapso. Mas só que, para chegar a esse ponto, ela tem que ter percorrido um caminho aí de muita coisa errada. E aí, quem está ali na frente, né, quem foi aquele emissor dessa multa, por exemplo, ou dessa notificação, que é o vilão da vez. E aí o próprio contribuinte esquece de se autorresponsabilizar por aquilo que ele fez durante muito tempo. É verdade. Elisângela, fala hoje qual é o impacto da reforma para a pessoa física e pessoa jurídica, para ficar claro para a nossa audiência aqui, e quando essa reforma começa a valer. Para a pessoa física, nada muda. A pessoa física, automaticamente, com tudo isso, o que ela fica preocupada? Eu vou pagar imposto. Né? Então, assim, a gente ouve muito isso. Não quero nota não, porque senão eu vou pagar imposto. Mas para a pessoa física, nada muda. Continua tudo normal. Mas para os autônomos, para as pessoas que estão na informalidade, isso sim vai ter um impacto. Por que vai ter um impacto para o autônomo? O próprio nome diz, ele é autônomo. Então, ele não paga um imposto federal, nem municipal, nem estadual, muitas vezes, pelo aquele serviço que ele presta, por aquele produto que ele vende. Então, vai mudar para ele, porque agora ele precisa se estruturar, ele precisa formalizar o negócio dele. Um profissional liberal, que é um dentista, por exemplo, que hoje não tem empresa, trabalha ali no seu CPF, ele pode continuar trabalhando no CPF dele. É um mito que fala nas redes sociais que agora todo mundo vai ter que ter um CNPJ. Isso é um mito. Ele vai ter sim que ter um CNPJ, mas o que é esse CNPJ? É a formalização da atividade dele. Então, ele vai continuar ali do mesmo jeito que ele trabalha, porém... Formalizado. E justificando a receita. Hoje, um profissional da saúde, por exemplo, ele emite a Receita Saúde. Então, querendo ou não, ele já está se formalizando. Esse Receita Saúde sai lá no CPF dele. Então, o CPF dele sai vinculando aí para todo mundo. E o que se espera desse CNPJ do autônomo? Que esse CNPJ seja um número que identifique aquele profissional, né? Mas para a pessoa física nada muda. E quando começa a valer, de fato, a reforma tributária? Nós estamos em um ano de transição. 2026 é um ano em que
as coisas começaram a se mexer, a se organizar. As grandes empresas já estão como teste na reforma tributária. A partir de 2027, começa a valer, sim, para algumas empresas. As empresas que não estão no Simples Nacional, né? Então, as empresas lucro real, lucro presumido, o ano que vem já começa, sim, a tratativa de IBS e CBS nas notas fiscais e até o recolhimento desses impostos. Mas finaliza mesmo para todo mundo estar dentro da reforma tributária em 2033. Espera-se que nessa data de 2033 já esteja todo mundo apto a falar somente IBS e CBS. Muito não, tempo, né? Ô, Elisângela, uma dúvida que me surgiu aqui. A gente está no ano de eleição, Sim. eleição presidencial. Mudando o governo, continua a reforma? Continua. Nada a reforma muda. já é lei. Ok. Então, ela não muda. Existe hoje no nosso país pessoas que foram designadas para trabalhar somente na reforma tributária. Então, Independente dos independente. resultados. Ótimo. Então, assim, está em fase de teste, então a gente já sabe que isso aí é um caminho sem volta. Porque Vai tem muita acontecer. gente achando assim, vai mudar. Foi boa a sua pergunta, porque muita gente fala isso, não vou preocupar agora não, porque é ano eleitoral, isso o ano que vem pode mudar, e não. Isso aí vai acontecer, já é fato. Se a gente for parar para analisar a nossa trajetória, a gente já passou por várias mudanças. Existia lá atrás o disquete, depois passou para o CD. Se fazia declaração de imposto de renda, tinha que salvar no disquete e levar na Receita Federal. Hoje não, hoje melhorou com demais, né, gente? com um clique você já envia várias declarações. Depois veio o E-Social, que veio formalizar a parte trabalhista, que também foi outro caos, foi uma luta, prorroga prazo e assim por diante. Mas hoje nós profissionais da área, não nos vemos sem o E-Social. Ali valida tudo, a vida do empregador. Não existe mais a carteira de trabalho física, né? Hoje tudo é digital. E agora temos a reforma tributária. Então, assim, eu vejo que assim, a evolução, gente, ela vai acontecer e a gente precisa acompanhar, né? É inevitável, né? É inevitável. Tudo digital e tudo dentro de uma coisa chamada Gov, que você não consegue entrar. Tem esse detalhe. Existe quando ali é um desafio. Existe um meme. Entra, tem tanta informação que você fala, mas eu queria ver só se eu tenho alguma multa, né? Aí você não acha a multa. Existe um meme que rola pelos bastidores da contabilidade, né? Que a gente encontra um contador e fala, e a véia do Gov, tá bem? Porque você entra no Gov, tem a véia do Gov. E nem sempre ela funciona. Essa véia vive amarga, viu? Vive amarga. Vou lembrar da véia Falta do muita Gov. informação, né? Para todo mundo, né? A desinformação é algo assim crucial. Você já comentou dos impostos, né? Que deixaram de existir, mas no fundo, a carga tributária vai aumentar ou vai diminuir? Boa pergunta. Acho que isso que todo mundo quer A saber. gente só vai saber em 2033? Olha, para algumas empresas a tendência é diminuir, sim, e para outras empresas a tendência é aumentar, infelizmente. Dá um exemplo. Um exemplo, uma empresa que hoje comercializa itens de necessidade básica, alimentação, por exemplo. A tendência é que seja uma tratativa igualitária para menos. Já um prestador... Educação também. Educação também. Já a parte de prestação de serviço, a tendência é ela aumentar. Então, assim, por que a tendência é aumentar? Porque hoje muito se fala em IVA, né, que é o imposto único. E esse imposto único ainda não foi definido. Então, fala-se em 26,5%, fala-se em 28,5%, fala-se em 23%. Então, é tudo muito incerto. Está começando agora. Mas se a gente for colocar aí na ponta do lápis, vamos lá para o 26,5%. É uma carga muito alta para um prestador de serviço. Então, assim,
ele sai de um patamar bem diferente do que ele vive hoje. Por isso que precisa estudar e fazer uma estratégia tributária para cada empresa. Cada caso é um caso. Dependendo da prestação de serviço, ele pode ter, sim, alguns benefícios, mas a grande maioria não. Então, esse prestador de serviço, ele precisa já fazer um cenário dele para os próximos 5 anos. Se acontecer isso no ano tal, eu vou estar em que cenário? Eu saio do Simples Nacional ou eu fico no Simples Nacional? Eu vou ser mais competitivo se eu estiver dentro ou fora do Simples Nacional? Existe muito isso. Tem empresa que já está chamando os profissionais prestadores de serviços, essas grandes empresas, indústrias, inclusive da nossa cidade, já chamou os prestadores de serviços. São os terceirizados. Os terceiros, isso. E já abriu o jogo com eles. A gente prefere pagar mais pelo trabalho de vocês e vocês darem créditos para nós do que vocês estarem em um regime tributário em que vocês não me geram crédito. Então, ou seja, o próprio fornecedor da grande empresa, ele já está sendo moldado pela estrutura fiscal em que ele precisa melhorar. Se ele não melhorar o processo dele e ficar naquela ideia fixa, eu vou ficar só nesse regime tributário, no Simples Nacional, por exemplo, ele não vai gerar crédito e o outro vai comprar do concorrente dele mesmo, pagando mais caro. Então, essa estratégia precisa haver do cliente, do meu cliente, do seu fornecedor, porque a partir do momento em que você começa a estudar as estratégias, você vai saber até de quem que você compra. Sabe até a margem que ele pode usar com você. Então, isso é muito interessante, mas você precisa entender primeiro do seu negócio. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não quero sair do Simples Nacional. Você pode, às vezes, ficar no Simples Nacional e gerar crédito, mas se colocar na ponta do lápis, será que esse é o melhor cenário para você? Você tem a ambição de crescer quantos % nesse ano? E se você crescer esse percentual, o que vai acontecer com a sua empresa? Então, tudo isso são coisas que nós, empresários, precisamos entender. Isso mexe, inclusive, com o meu cenário de contabilidade, que é um cenário que vai ser impactado. Hoje a forma de tributação, 90% das empresas é Simples Nacional. 95%. 95%. É muita gente. É muita gente no Simples Nacional. E que muitas vezes de Simples não tem nada. Às vezes a pessoa está ali no Simples Nacional por causa da folha de pagamento dela, porque saindo do Simples Nacional, a folha de pagamento impacta bastante. Mas se ela fizer um estudo ali junto com o contador dela, ela sair do Simples Nacional é o melhor dos cenários. Entendi. Mas tem cenário que ela sair do Simples Nacional é o pior cenário. Então, cada caso é um caso, cada segmento é um segmento, cada realidade é uma realidade. Inclusive, a projeção dessa pessoa, né, em termos de crescimento. Sim. Né? Onde eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, e parar e fazer essa análise. Né? E é por isso que eu comecei falando que a gente precisa entender a atual situação em que nós vivemos. E a realidade de cada empresário. O empresário que ele não acordar que ele precisa se organizar para uma gestão estratégica, ele vai ficar para trás. O mercado vai engolir. Então, enquanto uns vendem lenço, os outros choram. Né? Então, é hora da gente, nós empresários, alertarmos para isso. O que eu vou fazer? Eu vou vender lenço ou eu vou chorar? Se eu chorar, vai mudar a realidade? Não vai? Então, vamos partir para o lenço. Então, você entendendo do seu cenário, tendo a sua própria organização, sua projeção, aonde você vai, qual caminho percorrer, o que eu faço se isso acontecer, criar caminhos. E quando cria caminhos, aí a reforma você tira de letra. O que você prefere mais? Faturar 4, 5 vezes do que você fatura hoje, ou ficar estagnado pagando só o que você paga hoje? Entendeu? Então, são coisas que o empresário precisa aprender a fazer, estudar, né? Porque hoje o empresário tem
tem vontade, mas ele muitas vezes fica travado na vontade. E Porque fica com ele medo de não- aumentar o fica com faturamento, medo. aumentar imposto e vira... Ele fica círculo. na vontade, porque não, se eu fizer isso, eu vou pagar mais imposto. Ele trava ali. Mas será que se você fizer um estudo, realmente você vai pagar mais imposto? Ou você prefere pagar um pouco mais de imposto, mas faturar mais? Então, seriam estratégias preventivas também, né? Sim, sim. É assim, Gladys, o empresário ele precisa aprender a planejar. O empresário que não planeja... Mas o país não tem essa cultura Não preventiva. tem. Né? Bom, vou falar por mim. Nada eu vejo que é preventivo. A medicina nossa não é... A saúde nossa não é preventiva. A educação eu não vejo de forma preventiva. Tudo vai trazendo, né, um setor para o outro e a gente não vê a prevenção. E vejo isso no meio empresarial também. E é um meio que sofre a maior dor, né? Eu falo que o empresário, ele deveria ter um médico para cada dia, para a empresa, porque a gente... Quem que é esse médico? É o contador? Quem que é esse profissional? Muitas vezes é o Quem que é esse contador, né? profissional? Ou o psiquiatra? Porque, assim, todo dia é uma situação nova, todo dia é uma lei nova para o funcionário ou para tratativa com o funcionário. É uma NR que aumenta, é uma obrigatoriedade que aumenta. E muitas vezes você é pego no susto. Na calada da noite, o Senado vai lá e aprova, a partir de tal dia já está funcionando. E aí você tem que aprender, assim... Quando não aprende, há duras penas, né? Que aconteceu na minha empresa e eu nem sabia. Isso aí acontece demais. E não vou contratar mais funcionário porque eu não tenho condições de aumentar minha folha de pagamento. Isso é uma dor latente. É uma dor latente. Então, por que 95% das empresas estão no Simples Nacional? Saiu do Simples Nacional, é 28,5% que aumenta na sua folha de pagamento. Sim. Então, é muito alto. Se a gente Fora o jovem aprendiz, nada contra o jovem aprendiz, mas assim, eu acho que precisaria ter mais critérios, né? Sim, sim. E isso aí são coisas que realmente a gente precisa lutar pela nossa classe. Mas a classe empresarial está tão doente que a gente não tem forças para unir com outros empresários para gritar pelos nossos direitos, muitas vezes. Esse caso do jovem aprendiz é um que a gente vê assim, claramente que precisa muito mudar. Um absurdo. Uma folha de 11 tem que contratar um jovem aprendiz, que é o meu caso. E aí, uma vez você contratando esse funcionário jovem aprendiz, você diminuiu talvez ali para 8 colaboradores. Até você mostrar, você tem que provar para o governo ainda que você está com 8 e que essa obrigatoriedade você já não tem mais. E muitas vezes é moroso isso. Cansa. O jovem aprendiz, às vezes, ele está ali só para cumprir uma tabela. Exatamente. Porque a mãe quer, ou porque o pai quer, ele mesmo não quer estar ali. Então, nós pagamos um preço muito alto. E por isso que eu falo da doença. A doença do empresário, ela é constante. Você toma um remédio hoje, quando é amanhã você tem que tomar 2. Porque já apareceu mais coisas. E aí vem uma reforma tributária no meio disso tudo. E aí vem pessoas na internet querendo ganhar dinheiro a todo custo. Porque o MEI, porque a nota fiscal, e aí começa... Simples Nacional está muito terrorista. Simples Nacional está no... Então, gente, assim, você fica desacreditado de tudo. A gente entende o empresário que ele... Para que lado que ele vai? Ele tem que ir para uma fonte segura. E a fonte segura do empresário é o contador. Eu ia falar isso agora. Eu acho que quando você tem uma empresa, um contador da sua confiança, é essa pessoa que vai filtrar tudo. Sim. Ela vai filtrar e vai falar, olha, o caminho é esse, né? A estratégia é essa, é assim que a sua empresa tem funcionado, porque a pessoa que não tem isso, começa do zero, imagina. Eu tenho um cliente, ele tem 2 empresas, ele fatura na casa dos 8 milhões ano e está com projeção do dobro disso para esse ano de 2026. Aí logo no finalzinho do ano saiu aquele assunto que virou lei, que é o aumento de 10% da carga tributária do imposto do lucro presumido. E no dia que eu vi, eu já mandei para ele a reportagem, falei, olha,
eu vou estudar, vamos ter que refazer o nosso planejamento, porque a gente já tinha feito um planejamento junto. E ele já chegou para mim, assim, bem convicto. Ele falou: Elisângela, eu já fiz os cálculos e é aqui que eu vou ficar, porque eu não vou travar por causa disso. E eu achei interessante, porque ele já chegou com o cálculo final dele. E ele é um empresário que ele faz conta, ele sabe exatamente se teve uma nota dele errada. Ele me pede todo mês, assim, ó, você tem aí 2 horas para a gente sentar e analisar? Às vezes ele fica meia hora, porque ele já chega com tudo pronto. Obviamente, ele é uma exceção. Uma exceção. No meio de um todo. Mas ele dá curso. Da consultoria? Mas eu acho interessante que a gente precisa fazer mais isso, gente, entendeu? Né? É uma pessoa porque, bacana para você apresentar e falar para nós a estratégia que ele usa. E olha que a gente, quando... O pensamento de uma pessoa dessa é muito interessante. A gente fica assim uns 2 meses fazendo o planejamento tributário dele. Ele fala: olha, eu acho que esse ano nós vamos ter que ir para o lucro real. E a gente fica assim uns 2 meses... Eu falo que é assim, estudando. É de briga mesmo. Eu falo uma coisa, ele fala outra, a gente estuda junto, ele chega lá, bate o pé, fala: Elisângela, isso aqui dessa forma eu não estou concordando. Aí eu mostro o meu ponto de vista, a gente chega num denominador comum. Então, quando aumentou 10% aí de uma fatia do imposto, ele já tinha convicto que aquilo ali, para ele, obviamente que impacta, né, no resultado. Mas antes, ele falou: eu prefiro faturar 16 milhões e pagar esse preço do que voltar do jeito que eu estava. Pode ser que o nosso estudo para esse ano seja para unificar as 2 empresas. Então, assim, o grau de entendimento dele já é tão além que eu não preciso falar para ele: ó, vamos unir essas empresas, ou vamos separar essas empresas, vamos criar mais uma empresa, porque ele já vem estudando isso ao longo do tempo. Mas ele é uma exceção da exceção. Elisângela, e essa reforma vai simplificar? Ou só vai mudar o nome, vai juntar imposto que tinha do mesmo jeito? Boa pergunta. Eu acredito que vai sim simplificar. Quando tiver tudo funcionando... Em 33? Em 33. Eu acredito. Nós somos sub-idoso, menina. Lá você já vai ser idosa. Eu acredito que vem sim para simplificar. Por quê? Está sub-idosa. Porque hoje a gente... Vocês sabem, se eu perguntar para vocês sabem qual é o impacto da carga tributária para vocês, nas empresas de vocês? Não. Sabe desenhar o que é que cada imposto faz? O que é que paga de cada imposto? Então, você sabe? Mais ou menos, eu sei. Então, assim... peleja. Você também fica estudando, né? Mas o porquê disso é tão complexo que as pessoas deixam de estudar. E outra coisa que você estava comentando aí, normalmente o empresário, ele gosta daquilo que a empresa dele é, e não de contabilidade. Muito bem, adorei sua colocação. E eu falo muito isso: você entende do seu negócio, eu entendo de contabilidade. Sim, o empresário, ele não vai parar a execução do trabalho dele, a operação, para ele vir aqui, sentar um dia todo e estudar comigo por dentro da lei. O contador tem esse papel de estudar e levar para o empresário as brechas da legislação que sempre tem, qual é o formato ideal, porque às vezes um código muda tudo ali na sua empresa. Isso aí faz sim todo sentido. Mas o empresário tem sim que tirar pelo menos um tempo para ir lá sentar com o contador e ouvir e entender sobre isso. A Gladys está aqui, é minha cliente, nós já fizemos isso várias vezes, né, Gladys? Eu já fui na empresa dela, já orientei a funcionária. Então, isso é quando eles tem uma linha aberta, porque tem empresário também, Gladys, que não quer que você saiba de toda a movimentação dela. Infelizmente, mas se o contador não souber de toda a movimentação, tem alguma coisa errada. O fechamento fica errado. Não é? E aí, eu não tenho autonomia sobre essa empresa, por isso que eu demito a empresa. Quando começa a gente... Porque o contador, ele é formado para isso. A escola deixou o contador pronto
para te trazer uma solução. E se eu não consigo levar para você a solução por uma trava sua, porque você não quer que eu saiba o que está acontecendo dentro da sua empresa, não faz sentido você me pagar para me fazer um serviço mal feito. Né? Eu tenho comigo, essa é a minha política, e se há uma coisa que eu trabalho muito é a verdade. Eu prefiro perder um cliente por ser verdadeira do que ficar com um cliente e ele achar que está me enganando. Entendeu? Aí depois agora, a bomba vai estourar no nome de quem? Agora, o contador analítico e planejador é que vai sobreviver, né? Exatamente. Tem isso estrategista, também. né? Nessa hora é que eu falo que existe as estratégias para tudo. E o contador que souber, agora é a hora dele mostrar o seu real valor. Porque durante anos o contador não é bem visto, gente. Vamos falar a verdade. O contador é aquele que gera a guia para o empresário pagar. Aí o empresário vai gostar desse profissional? Não vai gostar. Nossa, eu sempre gostei do meu, inclusive tinha medo do meu. Mas assim, a grande maioria não gosta, porque vem ele vai trazer para mim a guia para me pagar esse mês. Então, assim, é um tirador de guia muitas vezes. Então, mas tem os profissionais que se prestam a tiradores de guia, né? É isso que a gente está falando. Tem isso também. Infelizmente, né? Tem. Como isso em toda área, em toda área tem. E agora é a hora de quem souber surfar na onda. Né? Eu falo surfar na onda porque o empresário está carente de informação. Aquele empresário contábil que souber levar a verdade e ensinar para esse cliente o que ele pode fazer ensinar de diferente para sua empresa, né? Ensinar os caminhos, deixar ele mais tranquilo, saber que as coisas vão acontecer de fato, mas que existe solução, sim, esse vai ser valorizado. Mas tem aqueles também, que assim como os nossos colegas empresários que estão achando que esse ano vai ser um ano que vai ter eleição e que nada vai mudar, existem os colegas contadores também que acreditam nisso. E que, não, isso aí vai prorrogar. Aí vai ser engolido pela verdade, né, gente? Infelizmente. Ô, Renata, eu acho que você pode fazer sua pergunta. Eu fui porque eu acho que essas duas aqui, ela já comentou. Tá. O que já está valendo sobre a reforma tributária? Hoje, por enquanto, só está em teste, né? Esse ano está em fase de teste, mas algumas coisas sim já valem. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica de serviço. Na virada de dezembro para janeiro, né, houve-se aí um mês bem tumultuado. Os escritórios de contabilidade passou por uma demanda muito grande, porque a incerteza dos empresários em emitir a nota fiscal no Portal Nacional foi grande, até por despreparo mesmo, e o despreparo não veio somente do empresário, partiu também da Receita, porque a Receita só liberou o acesso ao portal no dia 1º de janeiro. Então, como que o empresário ia entrar antes para ele entender de todo um sistema? Muitas prefeituras deixaram um link, e nesse link... Porque antes era feito pela prefeitura. Pela prefeitura. Sim. Hoje não se faz mais na prefeitura, é tudo no Portal Nacional. Então sai a nota igual para todos os municípios. Alguns municípios ainda não aderiu, mas é questão de tempo, vão ser todos pelo Portal Nacional. E nesse Portal Nacional estão as particularidades de um país inteiro. Então houve e ainda está tendo muita dificuldade por parte de muita gente na hora de emitir a nota fiscal. Então, precisa ficar atento, porque tem gente que fala, vou colocar esse código aqui. E um código errado faz com que o empresário pague mais imposto. Então, assim, existe, por exemplo, outra coisa que mudou. As empresas que locam produtos, né? Locam um maquinário, locação de roupas, por exemplo, e assim por diante. Equipamento. Não se emitir nota fiscal. Então, podem reparar que você vai locar uma caçamba, por exemplo, vem um recibo, não vinha uma nota fiscal. Um operador, uma máquina
por exemplo, pode ser locada com operador e sem operador. Sem operador é só com recibo, com operador era nota fiscal. Agora tudo virou nota fiscal. Mas por que era sem nota fiscal? Porque é um serviço que não é tributado pelo município. Mas se você vai lá e tira uma nota fiscal eletrônica e coloca qualquer código, você vai pagar o imposto do município. Então isso já mudou, já está valendo. E quem presta esse serviço de locação, ele precisa tomar esse cuidado. Porque são 2%, né, no nosso município, mas tem outros municípios que são maiores. E o impacto pode ser grande, porque é 2% em cima do faturamento. Então é algo que mudou. Isso aí já de cara. Já está valendo. Elisângela, como que as empresas têm que trabalhar diante dessa transição? O que você aconselharia para as empresas fazerem durante esses 8 anos, né? 8 anos de transição. Durante essa temporada, né? Temporada toda. Então, as empresas precisam sim buscar um profissional especializado, entender o que fazer na sua empresa. E, de fato, fazer a coisa correta. Como eu disse anteriormente, um código pode mudar toda a história da empresa. Já colocar os impostos, já como se a reforma estivesse funcionando, você não vai pagar nada por ele agora, mas já começa a acostumar com essa sistemática, porque quando passar a validação, aí você já sabe, não precisa de sofrer. Então, o empresário hoje ele precisa se preparar. E a pessoa ideal para ajudar ele a preparar é o contador. Ele precisa, sim, sentar com o contador dele, tira ali meia hora que seja, e senta com o contador o que eu preciso fazer. Tem empresa que não tem nem sistema para emitir nota fiscal. Então, hoje é muito barato você aumentar o custo seu para uma emissão de nota fiscal. É barato. Eu implementei isso na escola agora, do sistema de um... É um módulo, né? Que Um módulo. Conversando. Sim, e assim, tem módulos hoje, dependendo da empresa, tem inclusive gratuito. Se a empresa for do Simples Nacional, existem programas gratuitos do Sebrae, por exemplo. Mas se a empresa não se adequar a ter um programa ali que ela vai, sempre que precisar, tirar a nota e padronizar de acordo com a empresa dela, a chance dela errar é muito grande. Porque se você entra lá para você consultar um código, experimenta entrar lá para você consultar um código. Sai 1000, gente. São muitos códigos. E um código errado, um nome parece com o outro, aí você se confunde, na pressa digita algo errado. E isso pode complicar, sim, a vida do empresário. Esse ano vai ser um ano de estudo, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Elisângela, vamos lá. Mitos e verdades. Quais são os maiores mitos ou informações equivocadas que você tem ouvido sobre a reforma tributária e que precisam ser esclarecidos? Você já falou aqui do MEI, né? Do autônomo. O que você pode contar para a gente? O maior mito, esse é o número 1, que eu ouço todos os dias, é o PIX. O PIX, ele está sendo taxado na boca do povo, assim, de cima para baixo, de baixo para cima, de lado direito, de lado esquerdo, de todos os ângulos ele está sendo falado. Isso não é porque é a reforma tributária. Isso já existe, esse controle do PIX, ele já existe. Então, esse é um mito em que está vindo com a reforma tributária. Mas aí é bom eu deixar claro o seguinte: a empresa vai mudar alguma coisa por causa do PIX? Não, ela precisa continuar faturando e fazendo o que ela precisa fazer como sempre. O que ela precisa adaptar é que, se ela vendeu pelo PIX, é a mesma coisa de vender com cartão de crédito. O governo já sabe que houve uma transação ali, então ela precisa formalizar aquela transação. Esse é um ponto importantíssimo e principalmente para quem é MEI. Porque o MEI, muitas vezes, ele é MEI porque ele começou acreditando em um negócio e esse negócio dele foi crescendo e ele tenta burlar o sistema. Eu não vou declarar o PIX, não. Só que quando ele recebe uma cartinha, ele ultrapassou 3, 4 vezes o limite que ele poderia. Então, quanto antes a empresa ter o controle, ele é primordial.
Outro mito que esse até a Renata citou anteriormente é a questão do Simples Nacional, que a reforma tributária vai acabar com o Simples Nacional. E não é verdade. A reforma tributária ela vem para simplificar. O que acontece com o Simples Nacional é que o cliente, o seu cliente, né, um cliente do empresário que é Simples Nacional, se ele for um detentor de crédito tributário, isso principalmente para as empresas prestadoras de serviço, pode mudar, porque ele vai querer o seu crédito. E o Simples Nacional, com a reforma tributária, você pode escolher dar crédito ou não dar crédito. O Simples Nacional, ele tem essa escolha, essa autonomia. É preciso estudar se para o seu cenário do Simples Nacional é melhor você dar crédito ou não, porque também muda algumas coisas, algumas regras. Mas eu ainda bato na tecla do prestador de serviço que ele precisa entender desse dar crédito e receber crédito para ele analisar o seu cenário, se faz sentido ou não. Dependendo do seu faturamento, vai compensar se sair do Simples Nacional para atender um único cliente seu? Se esse faturamento for relevante, talvez sim, mas talvez não. Então, é preciso estudar e entender que a legislação ela é ampla e é preciso estudo, mesmo que seja pequeno. Vou estudar hoje 10 minutos sobre o que mudar se eu for dar crédito ou se eu for receber crédito do Simples Nacional. Mas estudem em fontes seguras. Né? Não é naquele povo, fonte, né? Uma fonte segura é o próprio portal da Receita Federal. A Receita Federal tem hoje um Instagram, inclusive, com perguntas e respostas, e muitas pessoas não sabem disso. Ali sim é uma fonte segura. Sim. Né? Então, assim, se você for ouvir... Achando bom, achando ruim, é uma fonte segura. Concordando ou não, é ali que você precisa ir. Né? Esses dois são os campeões, Gladys. Ganhos esperados a médio e longo prazo, se for bem implementada. E riscos, se não for. Ganhos. Eu acredito que o empresário e nós todos iremos ganhar muito com a reforma tributária se ela for seguida de forma gradativa, correta, sem nenhuma intercorrência aí no meio do caminho. Por quê? Porque vai haver uma clareza, uma transparência maior do que é que está pagando, do que é que está acontecendo no mundo tributário. Não tem essa da Gladys pagar mais e você pagar menos. Se vocês forem da mesma área tributária, né? A Gladys vai sair de Araxá e vai lá para o estado de São Paulo, porque lá tem um benefício fiscal. O benefício fiscal, ele vai ser para todos, ele não vai ser só para ela que está lá. Então, essa é a faz ideia. Mais sentido então, essa essas transição, empresas né? que estão, por exemplo, migrando. Tem algumas cidades, né? Sim, Goiânia, né? Tem muitos. Aí vai acabar essa questão de benefício. A ideia é essa. Se tudo correr bem, se não houver emendas... Não faz sentido mais sair. Não faz sentido. Você vai ser estabelecido naquele mercado e vai se tornar forte ali. Sim. Né? Hoje, Minas tem um imposto de 18%, São Paulo tem 12%, e assim por diante. Isso tende a acabar. A tendência é ser igual. Para ter livre concorrência. Essas são as questões importantes da reforma tributária que eu vejo que, se ela bem implementada, vai ser benéfica. Vai acabar a questão de diferença de alíquota, esse tanto de coisa aí que a gente paga por comprar de outro estado por causa de guerra fiscal. Agora, se der errado, aí sim é um caos. Um caos. Se ela for mal conduzida, se vier leis em cima de leis que tira o foco de um e passa a dar benefício para o outro, né? e a brecha vai ser para o estado tal, aí sim eu acho que nós temos muito a perder. Porque hoje, olhando para um cenário de 2033, por exemplo, na resposta anterior que eu te dei, a gente não vai ter mais clareza. Você pode estar onde tiver que você sabe que lá o imposto, você sabe o imposto que você vai pagar. Agora, se for mal conduzido, e aí um lugar vai ter benefício e o outro não ter, aí se torna do jeito que está.
Infelizmente, essa é a minha visão, e eu acredito que se continuar com pessoas sérias, né, se manter lá, pessoas que vão fazer a roda girar de forma honesta, como é a proposta, eu acredito que nós temos muito a ganhar. Obviamente, esse caminho é muito árduo para o contador, para o empresário, mas a colheita vai chegar, né? Uhum. E queira Deus que a gente faça boas colheitas, né, Renata? Se quiser. E por fim, por que o sistema tributário do Brasil é tão complexo? Do mundo. No mundo, no mundo. Explique. Gente, Podia isso... ser mais Eu não sei simples, nada né? sobre isso, mas eu iria responder que são as pessoas. as pessoas que estão no poder, Sim, né? pessoas que estão no poder. Sim, hoje eu vejo que o sistema tributário brasileiro ele foi mal conduzido desde sempre. Então é uma luta por poder, é uma luta por quem vence mais, quem oferece mais. E com isso, quem paga o preço somos nós, os empresários. E isso faz com que a lei fica tão extensa. Depois da lei vem novas leis, vem projetos de lei, vem emenda parlamentar, vem várias coisas que um manda no outro, desfaz o outro e chega no final, na fritada dos ovos, você não sabe se o que você está de fato fazendo é certo ou se é errado. Então isso faz com que hoje pessoas ganhem dinheiro fazendo uma recuperação tributária, por exemplo, porque é impossível um empresário estudar do negócio dele e estudar do negócio tributário. E quando você estuda o negócio tributário, que você acha que você está dominando, chega uma outra lei que mudou tudo. Então, isso eu vejo, que a luta por poder lá na nossa Brasília, né? Assim, Quem faz as leis? Quem faz as leis, sem falar de política aqui, eu estou falando de quem faz as leis, e isso vem não só de hoje, isso vem de sempre. Isso faz com que nosso país seja um país em que a carga tributária seja cada dia mais alta. Né? Isso, infelizmente, é uma dor latente. Cruel, e né? que nós aqui, sozinhos, não conseguimos mudar isso. É torcer para que entre pessoas sérias que façam a roda girar de forma honesta. Bom, agora a gente vai quebrar o assunto aqui, mas vamos sim deixar o contato da Elisângela também nas nossas redes sociais, porque a gente quer que esse assunto... hoje eu acho que foi o primeiro pontapé que a gente deu sobre esse assunto aqui, né, meninas? No podcast, porque em pouco tempo vai vir mais informações e o nosso papel aqui nesse podcast também é ser um caminho, uma ferramenta, né, um canal de informação e de esclarecimento disso. Bom, agora a gente vai tirar a Elisângela profissional aqui e vamos fazer um bate-bola, né? Quem que vai fazer a primeira pergunta? Eu faço. Conta pra gente uma realização pessoal. Uma realização pessoal está ligada com o meu escritório. Lá atrás, quando eu me formei, o sonho da minha mãe era que eu tivesse um escritório de contabilidade no quartinho de costura dela. Que bonito. E eu me formei em 2003, em dezembro de 2003, em março de 2004, minha mãe faleceu. E a partir daí nasceu no meu coração a vontade de ter o meu próprio negócio, de ter o meu escritório, mesmo às vezes sem nem acreditar que fosse possível. Em 2010 nasceu a Avanço Contabilidade. Essa foi a minha maior realização profissional e pessoal. E o seu maior desafio na vida pessoal? Me tomou a pergunta. Meu maior desafio na vida pessoal foi vencer eu mesma. Eu tinha um senso de... Eu até me emociono em falar disso, porque eu não acreditava em mim. Eu achava que outras pessoas podiam e eu não. O meu senso de merecimento era baixo. Eu fui criada em uma família muito humilde, em que eu rompi a barreira do empreendedorismo ali, e eu achava que as pessoas iam me ver diferente se eu empreendesse. E quando eu rompi essa barreira de fato, eu tive a minha realização pessoal, em que eu posso olhar para trás e falar,
eu consegui. Muito bom. Legal, muito bom. Eu ia te Muito bom. perguntar sobre uma barreira, uma crença, que você quebrou. Então agora eu vou te perguntar uma que você acabou de falar. Então eu quero saber uma que você ainda pretende quebrar. Você falou, isso aqui para mim ainda é uma barreira, isso aqui para mim é um desafio, uma crença, que eu tenho isso como objetivo agora de romper. Eu ainda preciso terminar de quebrar essa crença. Ela quebrou lá atrás, no passado, e hoje eu vejo que a cada dia que eu estudo, a cada dia que eu evoluo mais como pessoa e como profissional, eu vejo que eu estou na frente de muita gente, mas eu não mostro isso para ninguém. Às vezes eu fico ali no meu meio, né, Gladys, apenas com os meus clientes. E eu preciso levar esse meu conhecimento para mais pessoas. Então, esse senso de merecimento, até de romper essa barreira para mais pessoas, eu preciso quebrar. Tá quebrando aqui, ó, no Forecast. Gente, vocês já viram um contador falar de contabilidade, de reforma tributária ou qualquer com essa leveza? Não. Tô até passando a gostar de Total, dá contabilidade. pra ver, eu também. Tô pensando em fazer um Eu comecei a curso de pensar contabilidade. aqui. Que eu tô Mas Nós vamos tudo estudar, né? Contabilidade. Você falei falou tanto de assim, estudo. Você vai ter que chamar a gente para um grupo de estudo. você Vamos trouxe fazer uma não roda. só Boa. muito conhecimento Não é? sobre o assunto técnico, mas também muita confiança na experiência que você tem aqui agora. sim. Então fica tranquilo que você está no caminho. Eu acho que você devia montar um grupo de estudo, hein? Tô achando É mesmo, que para vai- empresários. Boa né? ideia, sabe? Assim, Vamos empreender? assim, na verdade, eu quando saiu a reforma tributária, eu já comecei a estudar. Eu falo para os mais íntimos, para as minhas amigas, que o setor do departamento fiscal é a corda do meu coração. Eu amo, gente, e por mais complexo que seja, parece doido, né? Um contador falar isso, mas eu gosto. Eu gosto de desafio. Chega uma empresa nova, eu fico assim louca para entender daquele produto, daquele setor, o que pode acontecer se a empresa fazer isso ou aquilo. Então, assim, está dentro de mim, nasceu de mim. E por isso que eu vejo que, por mais confiança que eu tenho, eu preciso romper a barreira de chegar a mais pessoas. Porque... Tô achando que eu preciso te atender. Vamos lá. Porque tem Flor. trauma aí, né? Tem algum problema aí. Faz sentido. Vamos marcar. Faz sentido. Agora vai sair, né, Elisângela? Agora sabe. E conta para nós um sonho que você ainda não realizou. Nossa, tem tantos, né? Vou Sei escolher se é um. isso, né? primeiro Pode agora. repetir a resposta. Um sonho que eu tenho é de abrir mais avanço. Lá atrás, em 2014, vou me abrir aqui com vocês. Em 2014, eu fui procurada pelo dono da empresa em que eu tenho hoje o sistema. Sempre tive esse mesmo sistema. E o dono da empresa, a empresa na época não era tão grande como é hoje ela é a maior do país. Ele me procurou querendo uma sociedade. E eu achei, naquele momento, uma afronta comigo. Eu falei, esse cara tá doido falar uma coisa dessa para mim, mas o que mais me doeu foi porque eu tinha uma sócia na época, e essa sócia era a única condição dele. Eu quero você como sócia, mas ela não entra no jogo. E a sociedade era abrir várias empresas, continuaria com o nome Avanço. Uma franquia? Várias empresas em várias cidades, ele iria me dar todo o suporte, mas ela não entraria. E hoje, né, estudando, passando a entender um pouco mais de inteligência emocional, que todo empresário tem que entender sobre ele mesmo, eu vi que foi um presente que eu tinha ganhado na época, só que eu não soube aproveitar. E nasceu, de uns 2 anos para cá, essa vontade de ter outras empresas em outros lugares. Então, esse é um sonho que... Legal. Eu ainda volto aqui para contar para vocês. Esse empreendedor, esse dono do sistema. Né? Hoje ele já está... inclusive, já procurei. Ele hoje, os projetos dele são outros, mas a gente virou amigo. Ele, hoje, a empresa dele é a maior do país e está fora do país com a empresa dele. E eu acho que tudo é um processo também. Talvez naquela época não iria dar certo.
Né? Então, como você disse, eu vejo que eu fui fiel naquela época. Até para encarar Sim. o desafio, né? Não acreditava tanto em mim, né, Gladys? Como hoje. Hoje eu sei que eu posso muito bem replicar esse meu conhecimento, levar as minhas meninas para outros lugares também, que elas são tão capazes quanto eu. Você tem quantas pessoas lá na empresa hoje? Hoje nós somos em 9. Muita gente. Temos Bastante uma equipe gente. grande. Elas são ótimas. Coisa boa. Muito bom. Eu sou assim bem fiel a elas, porque elas são meus braços, minhas pernas, minhas mãos. Mas eu sou muito rígida também. Elas têm que estudar, a gente tem reunião de treinamento, a gente tem reunião de alinhamento. Elas, uma vez por mês, elas têm que mostrar para todas o que elas aprenderam de novo dentro do próprio negócio, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, uma situação Interessante nova. isso. E é assim muito gratificante. É a reunião mais esperada do mês, é essa. Legal. Porque a gente fica assim ansiosa para saber o que aconteceu no outro setor. Muito então, gostoso. aproveita, olha para aquela câmera lá e manda um recado para essa turma sua. Olha, fala com elas, não é com a gente mais não. Não fala com a gente mais não, agora é para elas. Meninas da Avanço Contabilidade. Eu já falei várias vezes para vocês, mas hoje aqui em público eu quero deixar o meu reconhecimento. Vocês são meus braços, as minhas pernas, os meus dedos, as minhas mãos, são o meu coração. O coração da Avanço Contabilidade, que detém vários corações, porque nós lidamos com várias empresas e cada empresa é uma vida que a gente cuida. Muito obrigada a cada uma de vocês e vocês terão o meu eterno agradecimento. E vocês sabem que comigo vocês vão voar longe, porque esse avião só está começando. Adorei! Vamos brindar aqui, gente, ó, com as canecas do FOR, agradecer, Elisângela, agradecer. Sucesso! Obrigada para vocês também. Sucesso! E vamos terminar esse episódio, vamos passar as informações, Elisângela vai ficar aqui nas nossas redes sociais, agradecendo mais uma vez a Avanço Contabilidade, Santa Clara, Residencial Santa Clara, Câmara da Mulher Empreendedora, Athena Polleis, falei certo? Falou. Arrasou. Vai, quem que vai? Você, Renata? Soma Engenharia, Bolos de Casa, Evento Turismo, quem mais não foi falar? Os Aflex Araxá. Falou muito todos? obrigada, falamos todos. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigado.